Honra, valorize. Olá, muito bem-vindo. Nós queremos refletir hoje nessa temática a partir de Efésios capítulo 6, versículos 1 até 4. Filhos, obedeçam. A relação é a partir do quarto mandamento: honre seu pai. Mandamento com promessa, promessa relacionada à causa e consequência de aquele que dá atenção às orientações dos seus pais, vai ter como consequência uma vida mais longa, porque vai seguir os caminhos de preservação, de cuidado com a própria vida. Aquelas orientações de cuidado, leva o guarda-chuva que vai chover. Obviamente, o filho que dá ouvido, ele terá os seus benefícios. Pois bem, nós temos uns versículos muito interessantes. Aliás, quero motivar você a ler o texto de hoje sem desculpa, são apenas 4 versículos, para que você reflita junto comigo. O termo honra é justamente de ter o outro como valioso, considerar o outro como alguém importante. E a obediência também entra em cena e nós queremos refletir isso para dentro das diferentes dinâmicas familiares. Obediência é para algumas fases da nossa vida. Crianças precisam obedecer irrestritamente aos seus pais, precisam aceitar as regras sem muito porquê e para quê. Mas você que é pai já deve ter percebido que quanto mais velho o filho fica, mais ele quer entender e começa a raciocinar junto à lógica por detrás disso. Já a obediência numa adolescência, ela é um pouco diferente. Aliás, tem-se a perspectiva de que o filho adolescente já fez muita lição de casa, já assimilou muita coisa e que ele vai começar a ensaiar devagarinho a vida adulta e dar alguns passos por si só. Um caminhar de obediência para a honra. Já um filho jovem, você não tem como esperar a obediência de um jovem da mesma forma como de uma criança. Ah, mas está dentro da minha casa e tudo mais. Claro, deve respeito e deve aceitar os limites da casa. Mas nós estamos falando aqui também de obediência. O termo aqui para obediência poderia ser traduzido também por prestar atenção. Sabem, algumas famílias não entendem essa dinâmica e aí vem os conflitos, aí vem algumas dinâmicas não saudáveis nos relacionamentos dentro de uma mesma casa. Por quê? Quando pais não entendem que filhos vão passando de fases de vida e que eles não precisam sempre das mesmas orientações. Por outro lado, os filhos também têm que mostrar que não precisam das mesmas orientações como na infância. Agora, quando o nosso texto passa para o versículo 4, dando a orientação aos pais, dizendo: não tratem os seus filhos de modo a irritá-los ou levando-os à ira, é a ideia de um estilo de relacionamento onde a ira é constante dos filhos por causa do comportamento dos pais ou da maneira que os pais tratam os filhos. Tem muito pai, tem muita mãe que trata seu filho jovem, seu filho já na casa dos 20 anos, como se ele fosse uma criancinha ou como se fosse um adolescente. Tem jovem se aproveitando disso, mas tem jovem que diz: escuta, eu já cresci, eu quero um relacionamento diferente, não mais de adulto para criança, mas de adulto para alguém que é adulto também ou está tentando ser. Você percebe? O irritar-se pode ser fruto dos pais não identificarem em que momento estão os seus filhos e qual seria a forma saudável de se relacionar com eles. Então, aliás, pais, fica a dica: para seu filho amadurecer, precisa chegar no ponto de você o tratar também, dando espaço para que ele assuma responsabilidades e que você não resolva todos os seus problemas. Portanto, a dinâmica que nos é apresentada aqui é que obediência é para algumas fases da vida. Honra é para toda a vida. E aqui vem a reflexão para dentro do meu e também do seu contexto. Qual é o momento de vida que você tem com os seus filhos?
Será que você também os valoriza e entende o momento pelo qual eles estão passando, a sua fase de vida? Qual é a sua relação enquanto filho para com seu pai, sua mãe? Mas pense de uma forma especial no seu pai, agora que estamos nos aproximando do Dia dos Pais. Será que honramos, respeitamos, levamos em consideração? Sabe, para não aceitar uma regra de um pai quando você é adulto e você não tem mais esta obrigação, não significa que você deva desrespeitar ou desonrar. Explique para o seu pai por que você não está acatando aquela orientação, mas tenha muita certeza de que você levou em consideração a sua fala ou a sua dica. Honra é para a vida toda. Obediência se requer de crianças, de adolescentes e alguma obediência sempre vamos ter quando estamos dentro do espaço, dentro da casa dos nossos pais. Desejo ótima reflexão a você e também bênçãos de Deus para o seu relacionamento com os seus pais ou também com os seus filhos.